Essas ações chamaram a atenção recentemente por terem disparado 183% em relação ao ponto mais baixo de 2020. E de fato, trata-se de uma ótima empresa, mas será que ela é um bom investimento? Vamos descobrir nesse vídeo. Olá a todos, meu nome é Gabriela Mosman, sou analista de investimentos da Suno Research e hoje a gente vai falar sobre a Embraer. Mas antes, eu te convido para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e baixar o nosso relatório completo da Embraer, onde você vai pegar toda a análise muito mais completa do que essa que eu estou trazendo aqui no vídeo. E lembrando também de vocês deixarem nos comentários quais empresas vocês querem que a gente traga análise, que a gente faça algum Suno Drops ou qualquer outra coisa, então comenta aqui. Para quem não conhece, a Embraer ela é uma empresa com 50 anos de experiência, capacitação tecnológica e inovação, além aí de um longo histórico de diversos projetos de sucesso global. No geral, ela é uma ótima companhia sim, mas com diversos pontos positivos e negativos que a gente vai discutir um pouquinho aqui. Em 1969, no esforço de implantar a indústria aeronáutica no Brasil, o governo federal criou a Empresa Brasileira de Aeronáutica, conhecida também como Embraer. Ela já nasceu como uma empresa negociada em bolsa, mas o controle, a maior parte da participação majoritária, da companhia era do governo. Então, desde a sua fundação, a companhia ela teve esse forte apoio governamental por meio de incentivos fiscais, compras diretas, fornecimento de crédito e várias outras medidas que, para quem conhece um pouquinho mais de empresas estatais, sabe bem do que eu tô falando. Ao longo dessa história, a Embraer lançou uma série de aeronaves que fizeram sucesso no mundo todo, como a Bandeirante, Brasília, Tucano, Ipanema, Chavante, entre outras. A própria Brasília, por exemplo, ela foi considerado o avião regional mais usado no mundo em 94 e ele continua voando até hoje. Nessa época, aí, em 94, ela foi leiloada por 154 milhões, 0,3% acima do valor mínimo fixado para o leilão, e foi uma privatização, e com isso a União passou a deter uma classe especial das ações, que é a Golden Share, a qual lhe concede um direito de veto determinado em algumas decisões estratégicas, bem como uma posição no conselho. Então, a empresa não é mais estatal, mas continua com isso. Algumas outras empresas, como a Vale, também tem essa Golden Share. Nessa época, como a maior parte das estatais, o fluxo de caixa da companhia para o acionista ele era negativo, isso, claro, enquanto estatal. A Embraer só queimava dinheiro do governo nesse momento do tempo. E a partir da privatização, a gente começou a ver um ponto de inflexão para a recuperação da companhia, que passou finalmente a dar lucro. A empresa está listada no novo mercado e, como não há controlador, todos os conselheiros são independentes. A exceção, claro, de alguns conselheiros que são da empresa, representante da União também, que tem a Golden Share, então por isso necessita dessa participação. A companhia ela tem 4 unidades de negócio: aviação comercial, aviação executiva, serviço de suporte e defesa e segurança. Há ainda outros negócios como aviação agrícola, mas que somados têm uma receita bem significante em relação a essas demais que eu acabei citando. A aviação comercial é o principal negócio da companhia. Afinal, é aquele com maior faturamento, em comparação com todos os outros e também o com maior vantagem competitiva em relação às suas concorrentes. Para quem não conhece muito, a indústria de aviões comerciais é consolidada no mundo por 3 grandes players: a Airbus, a Boeing e a Embraer. As aeronaves comerciais, em geral, competem com as outras que têm capacidade aí de assentos e alcances semelhantes. A Airbus e a Boeing competem praticamente em um duopólio dominando o mercado.
elas oferecem aeronaves de 150 até 500 assentos. A Embraer, ela compete de uma forma muito mais nichada, oferecendo aviões pequenos, regionais, de até 130 assentos. Para quem quer entender um pouquinho mais sobre toda essa competição, a gente fala mais no relatório que está aqui no link da bio, e eu quero convidar vocês para olhar alguns indicadores da Embraer agora no Suno Analítica. A gente está aqui no nosso Suno Analítica, então vamos buscar a Embraer. Como eu comentei no início do vídeo, né, ela teve uma grande valorização aí desde sua queda, digamos histórica, assim, com a pandemia do coronavírus. E muito aconteceu pelo nicho dela, né, que a gente sabe que muitas empresas de turismo, aviação e tudo mais acabaram sofrendo muito com a crise porque a gente teve uma restrição de locomoção, lockdown e tudo mais. Então, realmente, ela teve essa grande valorização. Por conta disso, ela acabou tendo também, nesse período, alguns prejuízos. Então, ela tá com alguns indicadores, digamos, um pouco debilitados. E eu acho que isso é muito importante citar para vocês, porque não é só olhar o indicador e ver que, nossa, o ROI tá negativo, que empresa horrível. Não, a gente precisa entender o contexto para conseguir analisar esse indicador. Em momentos atípicos, como esse que aconteceu, a gente precisa conseguir interpretar e, de certa forma, fazer alguns comentários sobre os indicadores. Então, a gente pode ver que o próprio preço sobre o valor patrimonial dela tá bem baixo. A gente consegue também ver, claro, questões de endividamento, rentabilidade foram muito afetados, porque isso olha sempre esses últimos 12 meses. E por causa disso, é interessante a gente ver o histórico da empresa. A gente dando uma olhada aqui nas demonstrações de resultado, a gente pode ver que teve uma receita crescente, claro que não tanto em comparação, por exemplo, 2020 em comparação com 2019, e lembrando que aqui nesses últimos 12 meses a gente tá pegando só essa primeira parte do 2021, né? Então a gente mal não tem ainda esse ano fechado, então não dá para ver muito bem, mas a gente já consegue ver que ela tá crescendo novamente. O lucro líquido, ele caiu, sim, como eu comentei, em 2020, 2019, ela tá tendo algumas reestruturações, mas ele já tá crescendo, ou seja, o prejuízo está diminuindo. Vale destacar aqui que ela vem reduzindo, sim, toda a sua dívida. Ela, em geral, não é uma empresa com um alto nível de endividamento, mas ela sofreu, sim, por conta da pandemia. Assim, querendo ou não, o setor é um pouco difícil de não acontecer isso. Ela é uma empresa com fortes vantagens competitivas, então ela trabalha muito mais com aeronaves de grande qualidade em comparação com as suas concorrentes, que a gente já citou. Mas, claro, como eu citei, ela tem alguns pontos negativos, alguns pontos positivos. Ela acabou tendo que pagar poucos dividendos até em 2019 por conta dos prejuízos e, infelizmente, é uma empresa que está aí nesse processo de ajuste, mas com certeza tem um grande futuro. É uma empresa muito boa, que tem muito potencial, mas tudo também, em termos de investir ou não, vai depender se você acha que vale a pena na sua estratégia ou não, e depender também do preço. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu encontro vocês na próxima.